Muito bom dia. É enorme alegria, com muita honra que a comunidade carioca e fluminense, estou bastante rouco hoje, hein? Tenho a satisfação de receber a todos os companheiros aqui, representando todos os estados do Brasil. O Brasil está aqui. Uma saudação especial ao nosso presidente do Conselho Federal, colega, amigo, irmão, administrador Sebastião Melo, líder inconteste da nossa profissão, que excede em muito o sentido de contribuição, de colaboração e do seu sentido de missão. E saudar o presidente Sebastião, eu gostaria também de saudar e estender as minhas saudações, cumprimentando a todos os conselheiros federais presentes e funcionários do Conselho Federal que aqui estão. Uma saudação também não poderia deixar de dirigir especialmente, e muito especial mesmo, a todos os presidentes ou representantes dos plenários que estão aqui presentes no dia de hoje, representando os estados brasileiros de todos os rincões do país. Um cumprimento a todos os funcionários, técnicos e assessores que acompanham, a nós, presidentes, representantes dos diferentes conselhos. Em verdade, nós somos os botões, que aparecemos, mas quem sustenta, quem apoia a linha, a costura, todo o trabalho é feito efetivamente por aqueles assessores que estão aqui ou que não vieram, mas que certamente sustentam a força da nossa profissão. Presidente, permita-me, nesse momento, inovar um pouco. Eu gostaria de inovar no sentido de não fazer apenas uma abertura protocolar, dirigindo uma simples saudação. A saudação está no fundo dos nossos corações, das nossas mentes, dos agradecimentos pela presença de todos. Mas a gente gostaria de aproveitar esse momento especial de reunião, de reflexão, de debate sobre a profissão, para conversarmos. A administração, vamos fazer o ano que vem 50 anos de desafios. Aniversário. Aniversário é sempre tempo de retrospecto. É tempo de rever o que passou. É tempo de avaliar os ganhos e perdas de que tivemos nesse período. Mas também é tempo de avaliar as vitórias, os avanços, as conquistas, as frustrações, os ganhos, as decepções e as perdas. Mas, mais do que tudo, é tempo de pensar, e agora? O que fazer? Isso sempre me faz lembrar um camarada muito conhecido, Vladimir Ilyich Ulyanov, que ele tem um texto maravilhoso sobre o que fazer. Vladimir Ilyich Ulyanov era o Lenin, o apelido Lenin. Mas aniversário é um tempo de firmar propósitos, de redefinir novos rumos, de construir um novo caminho. É tempo de trilhar uma nova trilha, de percorrer uma nova vereda. Com base, certamente, presidente, e assentados todos nós, a nossa profissão, nos ombros de gigantes que foram os colegas que nos antecederam nesses 50 anos, é preciso que o passado construído por eles seja compreendido, que o passado aqui e agora é presente. Porque o passado é o que não passa, é o que fica do que passou. O que eles nos legaram e nos deixaram como o passado que se tornou presente, é porque ficou e que precisa ser não só respeitado, mas a partir daí alavancarmos. Vivemos nesse momento de 50 anos, presidentes, colegas, 50 anos, opções de destino. Precisamos construir um novo presente, um novo futuro, para que o que é hoje se torne amanhã também e se torne passado. Mas não um passado, mas também um passado que se eternize, não um passado que se eternize numa descontinuidade histórica, num gap, num salto, na construção de um novo tempo. Precisamos de uma nova vontade e este consenso ajustado aos novos tempos. Como disse, vivemos uma opção de destino. Ou vamos ficar marcando o passo. Presidente Sebastião Melo, colegas presidentes dos conselhos regionais, senhores conselheiros federais, senhores colegas presentes, é preciso construir já e agora um novo conselho, um novo sistema CFA-CRAs. Vislumbrar novos destinos para a profissão, mas não apenas vislumbrar, transformá-los em realidade.
Para se falar em condições objetivas como categoria essencialmente marxista-leninista, já que lembrei Lenin e o Vladimir, né? Das condições objetivas, o Roberto logo entendeu, eu já vi. Hein? Até porque foi o único que eu falei o nome completo do Lenin, ele captou logo. Hein? O passado te condena. Temos todas as condições objetivas hoje, as mais favoráveis. As circunstâncias se articulam em nosso favor. É um tempo perfeito, de horizonte límpido, que nos convoca à reflexão e à ação, ao pensar e ao agir. As circunstâncias do destino colocam na mão do presidente Sebastião Melo condições inusitadas e invulgares de liderar e construir esse novo tempo. O administrador Sebastião Melo, nosso líder e presidente do CFA, é uma liderança serena, tolerante, tarimbada, experiente, uma liderança forjada no aço da boa têmpera, das lutas e dos embates, em defesa da profissão, na percepção clara e na consciência crítica dos momentos que avançam e que se deve recuar, de exigir e de conciliar, de transigir e de negociar. Acho que isso é muito da personalidade do nosso presidente Sebastião Melo, que não poderá escapar hoje, presidente, ao destino que as circunstâncias lhe impõem. Precisa assumir de forma clara, intencional e deliberada o comando da transformação, o comando da mudança, da revolução, de que a profissão, que o administrador, que os administradores, que a administração tanto necessitam. Por um novo conselho de administração, por um novo sistema CFA-CRAs. O administrador experimenta de forma aguda, neste momento de globalização e de mundialização da economia, o problema de definição do seu papel e de suas funções essenciais no conjunto das profissões regulamentadas do nosso país. O simples deslocamento de suas atribuições legais pela simples atualização da Lei 4769 em nada alterará o atual quadro de crise, de indefinição, de marca-passo e até mesmo de perplexidade, se, acima de tudo, não forem revistas as bases conceituais e doutrinárias, muito mais do que as bases operacionais, com as quais tanto insistimos, sobre as quais a profissão e suas entidades profissionais se apoiam. Parece-me útil, presidente, analisar esse papel a partir de duas concepções básicas, uma desenvolvimentista e outra disciplinar ou juridicista. Alguns vão preferir fiscalizatória. Essas concepções não se excluem mutuamente, nem excluem outras. Contudo, tal polarização, desenvolvimentista, juridicista, né, facilita o exame de diferenças conceituais significativas na nossa forma de pensar e agir. E essas diferenças conceituais decorrem de ênfases bastante distintas, presidente, na estratégia de condução da profissão em todo o Brasil até agora. Creio que praticamente a totalidade dos dirigentes e lideranças da profissão, de todos nós, ao longo do tempo e do espaço, tem conduzido a nossa profissão dentro do script disciplinar e juridicista. Se preferirem por eufemismo, podem chamar de fiscalizatório. Mas é juridicista mesmo, tamanha ênfase na dimensão legal ou legalista sobre as quais a gestão das nossas entidades se apoia. Não importa quão intencional, deliberada, consciente ou não, irreversível ou circunstancial tenha sido essa orientação. O fato é que a percepção generalizada que hoje se tem da profissão, tanto internamente quanto no conjunto da sociedade e no mundo das organizações, é a mesma em termos de papel e do seu nível de contribuição social. Embora aqui ou ali, todos nós, nos nossos estados, o Conselho Federal, mas sempre sistematicamente, tenhamos todos tentado introduzir orientações modernizantes para a superação do velho papel social de uma profissão ainda, temos que assumir isso, absolutamente secundária no elenco das profissões no Brasil.
A bem da clarificação que pretendo postular para o sistema CFA-CRAs, é bom ficar bastante explícito que não estou minimizando a importância do script disciplinar ou juridicista para o fortalecimento da profissão em todo o país, em especial para precatar ou prevenir a sociedade do amadorismo dos leigos, dos gestores, chambões, empíricos ou aproximativos. Mas é preciso que todos nós, colegas, aprendamos no sistema CFA-CRAs a capitalizar o fracasso reiterado de leigos na ação de gestão empresarial. Não basta fiscalizar, mas denunciar publicamente o desastre da má gestão para as organizações públicas e particulares, que se metem a entregar funções de administrador a leigos, amadores e despreparados. Como já se disse, amador só o amador a guiar. O papel disciplinar juridicista ou fiscalizador, me permita, presidente, ser um pouco longo nesse pronunciamento, das entidades profissionais é fundamental, não estou negando isso, tanto no interesse da própria profissão, quanto para o conjunto da sociedade e das organizações em geral. A ação disciplinadora do exercício profissional do administrador deve ser fortalecida, sim, neste foco, enriquecida e estimulada. No entanto, é isso que a gente está convocando aqui, a reconceptualização da nossa ação. No entanto, o novo espaço social da profissão é bem mais amplo e generoso. Não se esgota com as eventuais conquistas e vitórias decorrentes, aqui ou ali, da ação fiscalizadora e disciplinar. É o espaço voltado para a contribuição da profissão ao desenvolvimento do país, ao desenvolvimento da sociedade em geral, especificamente das organizações públicas e privadas na construção do desenvolvimento. Dentre as reflexões que o papel disciplinar ou juridicista me invoca, a dificuldade crescente que temos vivido do contexto brasileiro, que o contexto brasileiro apresenta para o desenvolvimento de uma produção fundada cada vez mais no foco disciplinar e juridicista, no foco da restrição e no disciplinamento, que muitas vezes passa a ser percebida como corporativista, autoritária e dissociada da nova realidade mundial, da globalização e da sociedade. A gente ignora, inclusive, a migração da sociedade do conhecimento dos profissionais bem-sucedidos, que militam de uma miríade diferenciada de funções e organizações, atípicas e indistintas, cada vez mais. Começam num cargo, terminam no outro, né, Ilailson? E apenas uma parcela muito diminuta e cada vez menos talentosa se mantém numa mesma atividade profissional ao longo de toda uma vida. A maior parte muda o tempo todo e todo o tempo, de organização para organizações, de cargos e de funções, e até de profissões. Não seria a hora, presidente, senhores colegas, de nós começarmos a refletir sobre o parecer do conselheiro federal Belmiro Siqueira, em 1977, nesse Conselho Federal, a favor do registro de mestres e doutores em nosso sistema? Vamos continuar ignorando essa questão como se ela não existisse? Ah, sim, vamos exigir a reciprocidade. Tá certo. Pior ainda, a ação juridicista do sistema CFA-CRAs tende a se dirigir preferencialmente contra o administrador inadimplente, não contra o leigo. Né? Em geral, o sistema CRA, com poucas e honrosas exceções ou circunstâncias, muito pouco se contrapõe aos leigos, contra os que indevidamente ocupam os nossos espaços profissionais. E aí as organizações defendem os seus ocupantes, cada vez mais, seus ocupantes leigos, que invadem a nossa área, com a mais sutil, sibilina e escrachada forma de defesa, talvez a mais solerte. Ah, sim, esse cargo, formalmente, que está sendo ocupado pelo leigo, é de nível médio, mesmo que seu ocupante seja de nível superior. E aí, inevitavelmente, o nosso plano de carga e salário, esse cargo é de nível médio, é o que dizem, a todo momento. E a questão termina invariavelmente, ou na justiça ou no arquivo, ou na justiça e no arquivo. E mais do que isso, mais um colega fica desempregado.
até bem pouco, resistimos fervorosamente a registrar tecnólogos. Por quanto tempo vamos resistir aos registros dos profissionais de nível médio? Quando alguém se pergunta por que se registrar no CRA, é porque já absorveu o processo de desagregação que existe no seio da profissão. 1,5 milhão de formados? Não chegamos nem a 340 mil registrados? Tal contexto de desagregação da profissão gera a possibilidade bem considerável de entrarmos num beco sem saída, que nos leve a marcar passos, a estagnarmos. Uma profissão que se vangloria de ser a maior do país em número de estudantes de IES, certamente, né, tem nos seus registros profissionais resultados risíveis, quase ridículos, em relação à realidade do número de que se forma em cada semestre. A nossa curva de crescimento de registro, comparativamente à curva de pessoas que estudam administração, é absolutamente chatinha. Qual é a verdadeira contribuição do administrador? Qual é a nossa missão? Qual é o nosso domínio profissional? Qual é o nosso campo profissional em nível superior, de graduação, de nível médio e fundamental? Em que nível de pós-graduação? Em que domínios nós atuamos? Ou vamos restringir cada vez mais o nosso domínio ao que somos, à origem de uma lei de 1965 para um Brasil de 50 anos atrás? Vamos eternizar esse passado? Será que aqueles que formularam a Lei 4765 a manteriam nos termos que ela hoje são, 50 anos depois? O poder não admite vácuo, colegas. O espaço de conquista na luta social é obtido por aquele que ocupa. Na luta política profissional, quem vai à roça, perde a carroça. O domínio profissional deixado a Deus dará por nós, no nível máximo, mestres e doutores. No nível de baixo, no nível de graduação, como estávamos deixando e deixamos no tecnólogos, sempre será ocupado por outras profissões. E é assim que o contador que avança sobre as nossas atribuições. É assim como o economista, cujo conselho profissional quase moribundo, quer ressuscitar, ocupando nossas atividades. E olha que ressuscitar é mais difícil que nascer. A Bíblia já diz isso. Muito poucos casos de ressurreição. E eles querem ressuscitar. Em cima da gente, está a nossa lei. Os contadores existem se não invadissem a nossa lei. Será que é só isso? E o engenheiro de produção? E o pedagogo? E vai por aí. E isto se dá no conjunto do domínio do campo profissional do administrador, que vai do nível fundamental, do nível médio, passa pela graduação de curta, de longa duração e se espraia pelos MBAs, pelos mestrados e doutorados. Estão ocupando o nosso domínio. E nós estamos querendo preservar igual, certamente, cada vez mais. E queremos preservar igual, né, o avestruz. Neste momento, vale a pena se perguntar se não seria oportuno, sem renunciar às conquistas já conseguidas, reformular a estratégia de direção do sistema CFA-CRAs para um papel marcadamente desenvolvimentista, orientado para a afirmação do administrador como categoria profissional relevante no seio da sociedade e no mundo das organizações. A oportunidade do momento atual, presidente Sebastião, que se nos apresenta propiciando ao administrador o desempenho de um papel social que ainda não foi assumido por nenhuma outra profissão. Em cada momento histórico, profissões diferenciadas têm desempenhado um papel relevante na sociedade. Foi assim com os advogados, o país dos bacharéis. Depois foi assim também com os engenheiros, no Brasil potência do século XXI. O país do futuro. Foi assim com os militares no período de chumbo da ditadura militar. Foi assim com os economistas no Brasil milagre. A história nos convoca agora, a participação. É chegada a nossa hora do administrador. E para isso nós temos que mudar conceitos, porque os conceitos modulam e dirigem os destinos. A sociedade nos chama, como disse Peter Drucker, que todos gostam de citar, mas a gente pouco o obedece. Não há país subdesenvolvido, há país subadministrado.
O papel de subdesenvolvimentista é certamente a melhor forma de o sistema CFA-CRAs se desvencilhar do labirinto em que se meteu, a andar quase exclusivamente com funções legalistas relacionadas aos direitos e deveres do profissional. E a linha desenvolvimentista abrirá diferentes frentes mais prováveis de sucesso, as quais poderão servir de contrapeso às dificuldades inerentes ao juridicismo, ao legalismo, aos velhos hábitos, ao disciplinamento, que teremos que apresentar como sistema também. É preciso trocar de roupa, é preciso construir novos hábitos. Permita-me, meu caro amigo administrador Sebastião Melo, grande líder dos administradores e presidente do CFA, meus caríssimos companheiros presidentes do Conselho Regionais, meus amigos conselheiros federais, particularizar um pouquinho mais, agora em nível mais interno, né, as questões que me agudizam, particularizar um pouquinho essas reflexões sobre a nossa profissão nessa sessão da abertura dessa Assembleia, nesses primeiros anos deste milênio. É preciso dar início ao processo de devolução de competências formais, indevidamente assumidas ao longo dos últimos anos, ao longo do tempo, assumidas pelo Conselho Federal em detrimento dos Conselhos Regionais. A Lei 4769 diz uma coisa, o decreto diz a mesma coisa, um pouquinho mais que a lei, e os regimentos, ao longo desses 50 anos, têm feito do Conselho Federal uma entidade que exacerba de suas competências através do regimento e das resoluções normativas. É preciso voltar à origem, e a origem aí é a velha Lei 4769, com as suas atribuições dos Conselhos Regionais, dos Conselhos Federais, e isso ser respeitado. Hoje o conceito de sistema CFA-CRAs é cada vez mais uma formulação teórica, idealística, meramente um simbolismo que uma realidade concreta. Se nós não assumirmos isso e não percebemos isso, a gente não vai saber sequer aonde está o óleo. Permita-me, suprime-se lentamente ao longo da nossa história, nesses 50 anos, competências e atribuições dos regionais, que são transferidas pouco a pouco para o sistema federal, para o Conselho Federal. O CFA, pouco a pouco, se torna num grande CRAzão. Essa aqui é a verdade. Presidente, me perdoe, mas eu não posso deixar de compartilhar com os companheiros aqui essas reflexões de quem está há 30 anos no sistema, 16 anos como conselheiro e 14 anos completamente fora. E percebendo essa realidade. O CFA, e para compensar o que o CFA executa de tarefas e atribuições dos regionais, cada vez mais não tem tempo, perde a vocação de fazer o que lhe compete, como órgão formulador de políticas e de ações estratégicas. Somos todos os presidentes aqui, gestores, temos distintos CNPJs, não somos subordinados, um sistema em relação ao outro. Todos são responsáveis pelas suas contas. Mas o CFA sofre crescentemente da síndrome de Brasília, em que se pensa que a vida se restringe à perspectiva atípica do governo federal, de capital federal. A Federação Americana nasceu de baixo para cima. Os estados são fortes. A federação também é forte. Por que os estados são fortes? A Federação Brasileira começou com as capitanias hereditárias, quando começou de cima para baixo. Os estados são muito fracos e a União é muito forte. E os governadores e prefeitos vivem de pires na mão. Ei, você aí, me dá um dinheiro aí? É preciso escoimar, presidente, toda essa lenta acumulação de normas e diretrizes infraslegais do CFA que lhe deram a assunção de competências que não lhe são pertinentes. Nós reeditamos o nosso sistema, a deformação que existe no sistema federativo brasileiro, em que a União é muito forte. Veio a Constituição, dizia o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães, essa é a Constituição cidadã, municipalista. Coitado, como se enganou. Tudo foi desenvolvendo pouco a pouco e a federação é tudo e os estados estão nadas. Está acontecendo também conosco no nosso sistema.
A mais grave, certamente, espada de Damocles que existe sobre nós, presidente, nos regionais, é a competência do CFA, que depende da serenidade dos presidentes, mas especialmente, ultimamente, da sua serenidade, que sempre me encanta, de não fazer intervenções tão sem razões nos conselhos regionais. A legislação não a legislação legal, não a lei, não o decreto, mas as resoluções normativas e os estatutos não pode atribuir, simplesmente por uma decisão de plenário, intervenções regionais. Estamos todos sujeitos à espada de Damocles de uma intervenção, de repente, de uma confusão danada. Quantas vezes voltei em 2009 a conselheiro e 2011 a presidente. De 2009 para cá, eu tenho ouvido um bocado de vez, porque não se fez a intervenção, se fez, vai se fazer, não vai fazer, e graças a Deus, a serenidade do presidente não tem permitido que esse tipo de ação totalitária, porque tem que ser fundamentado em muito bons argumentos, com um processo muito bem constituído, isso não pode ser uma decisão simplesmente do plenário, porque isso acaba sendo uma decisão essencialmente política. Presidente e líder nacional dos administradores, meu caro amigo Sebastião, você, com seu equilíbrio e tirocínio, tolerância e serenidade, experiência e conhecimento, precisa dar início ao processo de devolução das competências aos regionais, antes que mudanças eleitorais fortuitas na direção de nosso CFA venha a ser eventualmente dirigido por uma personalidade autoritária e impositiva. Se não fosse a sua serenidade, mesmo esse ano, no ano passado, no ano retrasado, teríamos tido. Certamente não faltou assessores, não faltaram conselheiros, não faltaram os grupos de A ou B para buzinar no ouvido. Faça a intervenção, presidente. Faça a intervenção, presidente. E isso é uma espada de Damocles, que nós não podemos... Isso não é conceito de sistema. Hoje, Sebastião, você modera com seu equilíbrio e serenidade, e quero dizer, particularidade, a sua serenidade me encanta. Já te disse isso algumas vezes. A sua serenidade é que tem impedido de ações atrabiliárias sejam feitas no Conselho. Essas peculiaridades, você modera a exacerbação das competências deferidas indevidamente hoje ao CFA. Certamente você será eleito por mais 2 anos em janeiro, porque essa categoria será sábia para fazê-lo. Por mais um mandato presidencial. Mas e depois, presidente? Você terá que sair. Será que nós mergulharemos numa noite de trevas, no destroçamento de nosso sistema, porque não vamos ter um presidente sereno? Será que, né, o nosso sistema de tantas conquistas nesses 50 anos, em decorrência, e aí a usurpação das regionais pelo CFA, que tem sido acelerado claramente nos últimos 10, 15 anos? Presidente, não deixe tal cenário se consolidar. Inicie o processo de devolução de competências aos regionais. Fortaleça efetivamente o nosso sistema CFA-CRAs. Torne-o verdadeiramente um sistema. Por exemplo, é preciso se fazer o PRODER de custeio. O PRODER de custeio que nivele os níveis de desempenho dos conselhos maiores com os conselhos menores. Nós temos que ter desempenhos iguais em todos os conselhos. O PRODER em si já é um grande programa, que deve ser apoiado e continuado. Eu estou falando aqui é que o cotidiano dos conselhos menores, tem que se dar sustentabilidade, condições objetivas para que a nossa profissão tenha os mesmos recursos, os mesmos desempenho e a mesma possibilidade nos todos os rincões do Brasil, e que se equipare no seu desempenho os conselhos grandes dos conselhos pequenos, evidentemente guardadas as dificuldades, as relações, mas esse equilíbrio não pode ficar, tem que ser mantido, porque o que nós temos hoje é um desequilíbrio, e a redição da questão da dependência dos governos, da deformação da Federação Brasileira, se reedita no nosso sistema. É preciso sustentar o cotidiano dos nossos CRAs menores, dando-lhes tranquilidade para avançar e afirmar local e nacionalmente a nossa profissão.
Essa diversidade de entidades fortes e fracas precisa ser minimizada por ações de apoio às regionais mais frágeis, garantindo condições favoráveis de expansão de nossa profissão. Presidente, os quintos dos infernos. Os quintos dos infernos, olha a colega mineira, me lembro de Tiradentes. Foi para não pagar os 20% que se fez a Revolução de Tiradentes, a Revolução Mineira. 80%, 20%. Se justificaram em 1965, quando os conselhos regionais existiam, com apenas 3 e 5. É preciso que a nossa profissão tome consciência que nós somos o rebento da ditadura. A profissão de sociólogo foi rejeitada pelo presidente Castelo Branco, mas foi sancionada por nós. Nós somos um rebento da legislação da ditadura, que representava efetivamente forte o sistema central, fraco os estados. Aliás, naquela época, nem governadores se elegiam. Ah, sim, a nossa profissão, nem todos os colegas talvez aqui saibam, em 50 anos, viveu 13 anos de intervenção. Nós somos uma organização marcada pelo arbítrio, pela ditadura, pelo totalitarismo. 13 anos de intervenção. Primeiro do Ministério, segundo pelo Ministério, mas que colocou o Conselho Federal intervindo nos conselhos regionais. Nem todos talvez saibam disso. 50 anos é praticamente mais de 20% do tempo de repressão, de intervenção. Mas naquela época não estava no regulamento, nem na lei, nem no estatuto, o poder de intervenção. Mas se fazia com base no tacão. Agora, a legislação da nossa profissão permite que, não tendo um presidente sereno, nós vamos ser vítimas, de novo, do tacão, no sistema democrático. Presidente, é preciso, portanto, que esse quinto dos infernos, que quando existia 3, 5 conselhos regionais só dos grandes estados, hoje somos 27 conselhos regionais. Nem o sistema sindical brasileiro, que é absolutamente corporativista, oriundo da Carta del Lavoro, do fascismo, né? Que tem a famigerada contribuição sindical, associativa, confederativa, que tem o diabo A4, né? Que tem assistencial, que tem o diabo, tem tanto recursos, e se dá os quintos dos infernos para os sindicatos. Porque aí se divide com as confederações, com as federações, com as centrais sindicais e com o próprio governo. Essa má distribuição de arrecadação reedita a concentração equivocada da união entre os estados ricos e os municípios pobres. Auditoria dos regionais no CFA. Sistema, nós estamos falando de sistema? Por que a auditoria só do CFA nos sistemas regionais? Por que a auditoria não é dos regionais no sistema federal? Se o CFA audita os regionais, por que os regionais não auditam o federal? Pereba que dá no Zé, dá no Mané. Pau que bate em Chico, bate em Francisco. Ué, o TCU nos cobra de pregões eletrônicos. Se não fizermos pregões eletrônicos, né, Samuel? Somos multados em nossas licitações. Mas estes pregões eletrônicos inexistem no CFA. Cadê o pregão eletrônico do CFA? Cadê o registro de preços? Por que o CFA não atua como banco de preços? É o único dispositivo maravilhoso da Constituição, da Lei 866, que é o banco de preços. A administração pública não faz banco de preços porque quer manter a corrupção. Se tivesse banco de preços, a administração pública não precisava discutir por coisa não, que seria público. Mas ninguém faz banco de preço. É um dispositivo absolutamente morto na Lei 8666. Está na hora da nossa profissão sair na frente e o Conselho Federal se transformar no banco de preço da nossa profissão. 28 organizações, o federal e os estados todos comprando. Os preços seriam muito mais baixos. E nós estaríamos dando um exemplo ao não cumprimento de um dispositivo positivo, absolutamente positivo na lei, que não é cumprido porque agrega e atrapalha interesses não republicanos. Se o CFA operasse como banco de preços, como disse, todo o sistema compraria mais barato. Presidente, Sebastião, caros colegas federais e centrais, poderia elencar aqui um sem número de outros pontos e itens igualmente importantes.
Mas prefiro parar por aqui para não tornar a minha exposição ainda mais cansativa do que estou sendo, nem me estender mais ainda do que já me estendi. Meu caro presidente Sebastião, a história lhe convoca. A nossa profissão demanda a desenfatização progressiva da ênfase da linha disciplinar ou juridicista, em favor da linha desenvolvimentista. Não é a exclusão da linha disciplinar ou juridicista, o que seria inviável e indesejável, mas a primazia do papel desenvolvimentista, papel esse que nós não temos optado conceitualmente ao longo de nossa história. Presidente, você está no olho do furacão, precisa liderar a construção desse novo tempo, e você tem exatamente 2 anos, com nova gestão que vai ter, mais esses 4 meses até o fim do ano. Você tem 2 anos e 4 meses para realizar essa mudança. Liderança é função do líder, dos liderados e da situação. Você é o nosso líder, nós somos os liderados, e a situação nos convoca. Mas antes de passar a palavra para o presidente para realmente dirigir a nossa sessão, eu gostaria efetivamente de pedir perdão pela extensão desse pronunciamento, mas pedir ao Rômulo, que a gente está aqui com uma... Todos conhecem esse sistema de votação, né, que é o Power Vote, que está aqui. Eu pediria ao Rômulo para ligar aqui, porque eu queria ter uma dúvida aqui enorme com vocês. Eu gostaria de saber por que o urso branco não come os pinguins. Vamos ver lá. E vocês, para votarem, vão ter que fazer, olha, por que os ursos brancos não comem os pinguins? Porque a coloração dos pinguins confunde os ursos brancos. Os pinguins cheiram mal. Eles não se encontram. Os pinguins são ótimos nadadores. Os ursos brancos só comem peixe. Se vocês quiserem, se vocês para votar, vocês têm que votar de 1 a 5, né? Aperta o número 5, por exemplo, se for essa a opção de vocês, e bota OK. Quando eu parar de piscar o número, está lá a votação. Vamos lá ver? Vamos botar? Ninguém está votando ainda, hein? Oh, os famosos 10 segundos. Isso aqui é o que se atrapalha. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. A coisa computa quando para de piscar, não é isso? Então vocês têm que botar o número e apertar OK. Ô, Rômulo, você não me deixa mal não, hein, Rômulo? Tecnologia é sempre assim. Ah, agora tá. Ela já tem 3 que votaram só, hein? 6. Quantos somos? 33. Oito. É difícil. Eu imagino que essa pergunta aí é de alta indagação ideológica, né? E de verdinha, né? Alta complexidade. É o sistema que é pior. Tem 15 que votaram lá. Quando parar de piscar é que o voto foi computado, hein? 17. Eu sei que tem gente aí que vai falar o 6. Nenhuma das respostas anteriores. Tem sempre alguém que não vota. Hein? Não. Não computa. 2 vezes não computa, porque o computador é danado. Pela tecnologia diz isso, né? A gente está com esse esquema realizando em avaliações de seminários nossos, ou professores que dão palestras. Vocês conhecem esse sistema, né? Isso é muito comum. A gente tem um número grande, a gente tem feito isso com bastante... Alguns professores fazem melhor, mas avaliando os resultados é sempre comum. Fazendo perguntas do nosso interesse da profissão. 28, faltam 5 em cima do muro, hein? A coloração dos pinguins confunde os ursos brancos. Os pinguins cheiram mal, hein? Eles não se encontram. Os pinguins são ótimos nadadores. 29. Os ursos brancos só comem peixe. Bom, tem 4 aí que não quiseram responder. Vale pela estatística. Vai lá, pode computar aí. Vamos lá, 10% achou que os pinguins, a coloração confunde. Os pinguins cheiram mal aí. Olha que preconceito contra o pobre bichinho. Os pinguins não se encontram. Os pinguins são ótimos nadadores. Os ursos brancos só comem peixe.
55%. Bom, só para esclarecer, a pergunta correta é: os pinguins não se encontram. Um fica no Polo Norte, outro fica no Polo Sul. É só uma brincadeira para a gente fazer 3 questões, porque ao longo, só para testar aqui, porque ao longo das questões, se o presidente quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, alguma estatística, a gente pode fazer sobre qualquer assunto. Sobre urso ou sobre qualquer outro tema, a gente pode fazer a pergunta imediatamente e atender aí essa demanda. Vamos lá, a primeira? Só para a minha curiosidade, para a pesquisa nossa. Nós temos feito essa pesquisa. Vamos lá? Ih, a tecnologia está mal. O piso salarial dos administradores deve ter uma amplitude de aplicação nacional, ou seja, valor único para todas as regiões do país. Uma amplitude de aplicação regional, ou seja, variando de acordo com a diversidade de circunstâncias das distintas regiões do país. Este é um tema que necessita de maior discussão no seio da profissão. 1, 2, 3. Estamos aqui, só estão com esse questionário os conselheiros federais e os presidentes regionais aqui. Hein? Já entrou no ar. Já tem 8. Ah, eu tenho que votar, esqueci. Olha, eu achei um deles. Parou de piscar porque ele já está computando. Isso é interessante, a gente tem vivido uma experiência muito rica com esse processo. Chegar lá a 29, que eu estou vendo que tem 4 aí em cima do muro, hein? Só para descontrair aqui, hein? Vamos lá. Tem pessoas que são ausentes de corpo presente. Vamos lá, quantos tem? 27. Tem? 33 total. Não esqueçam de votar, gente. Vamos lá. Bom, 27. Parou em 27. Vamos lá. Faz aí a... Só porque isso aqui é só... As médias não fazem tanta importância em 33, né? A gente está fazendo uma brincadeira. Uma amplitude de aplicação nacional, 22%. Uma amplitude de aplicação regional, 44%. O sistema necessita de maior discussão no seio da profissão. 1/3 aqui acha isso. Temos aí, portanto, uma opinião bem variada. Interessante isso, hein? Aqui para o grupo. Mais uma perguntinha. Essa é a parte técnica. Aumenta aí. Aproveitar, porque esse é um tema candente da nossa profissão, né? Está cada vez candente. Está em discussão. Você veja como é que tem posições tão distintas, né? Aqui nessa amostra, né? Claro. Põe lá, tá mal isso aí, hein? Acordou agora, é. O piso salarial do administrador deve ser tratado pelo sistema CFA-CRAs com vista da formulação prática de uma proposta. Não deve ser tratado pelo sistema por ser um tema preferencial das entidades sindicais. Este é um tema que necessita de mais discussão dentro do sistema com vista à obtenção de consenso. Em votação. Rapaz, você tá mal, hein, Romulo? Nem pisca aí, os 10 segundos. Tá virou 20. Nulo. Ninguém votou? Votamos, pô. Ah, esse delay tá ruim, Romulo. Você tá vendo aí que algum que não esteja funcionando, Romulo? Pô, se for mesmo. Ô, Romulo. Bom, não valeu. Está processando mal, hein? A tecnologia sempre nos surpreende. A fecundidade do inesperado é capaz de surpreender o mais arguto dos analistas. Olha que vexame. Eram as 2 perguntas sobre o piso salarial, mas como não deu resposta, 0. Não está funcionando não, Romulo. Ô, Romulo, como isso é só um exercício,
Vamos passar aqui para o presidente, muda de assunto. Finge que nós não demos vexame. Fica legal que foi uma vergonha isso aí. Isso não tinha acontecido ainda. Você não botou as perguntas seguidas, cara. Esse negócio, olha aí, finge que a gente não está passando um vexame. Hein? Nenhuma das respostas ficou essa. Bom, desculpe a discussão mais longa desse processo, mas era... Deu a resposta lá? Bota a resposta. Quer que votar de novo? Ah lá, hein? A minha não está dando. A minha não está piscando, não. Aperta o número ok. Não precisa piscar, não. Vai. Só dar o número. Não dá, querida. Bota para mim. Aqui, piscou aqui. Não, aqui. Não está aparecendo, querido. Vou fazer isso todo dia, pô. Tu faz toda hora. Esse tatu meu tá ruim. Quantos deu ali? 19. Olha, tem uns aparelhos que não estão funcionando aí, Romulo. Esse negócio desse sinal tá ruim, hein? Que vexame. Que horror. É sempre, não é falha humana, não, deve ser o equipamento. A gente diz que é o equipamento, né? Porque o equipamento leva a culpa, coitado. Hein? Alguém tem que levar a culpa. Esse pessoal, vocês sabem todos da minha implicância desse pessoal de informática, né? Eu implico com eles, né? Então, como eu implico com eles barbaramente, eles sempre funcionam mal, né, Zé Carlos? Hein? Ô, Rômulo, você está me deixando mal. Pronto. Pode dar o resultado aí, Rômulo. O CFA, esse assunto deve ser tratado com 31%, com vista ao CFA fazer uma proposta 31%. Não deve ser tratado pelo sistema, 27%. Este é um tema que necessita de maior discussão, 42% nessa amostra. É um assunto também controverso. Bom, muito obrigado.